Boa noite, uma vitória para fechar a fase classificatória. Agora o Vila enfrenta o Anápolis. Queria que você fizesse um apanhado de tudo que foi feito até aqui e também fizesse uma projeção desse confronto pelo mata-mata. Bora lá, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar a todos pelo resultado de hoje. Finalizamos essa primeira fase com uma vitória. Vitória essa, pela primeira vez que a gente sai atrás, consegue reverter a situação. Isso traz maturidade, traz casca para a equipe também. E o mais importante, né? Desde o dia 26 de dezembro, quando nós nos apresentamos, uma pré-temporada mais curta, mais justa para todo mundo. Isso não é uma lamentação, nem uma reclamação, mas é um fato e a gente tem que contextualizar. Infelizmente, devido aos incidentes, às intercorrências que tivemos a nível de lesão, a gente teve sempre dificuldade de repetir uma escalação, e isso também fez com que a gente visualizasse outros atletas, mas o que mais a gente lamenta é que a gente não pôde ainda conseguir uma semana, alguns treinamentos com a totalidade do nosso elenco, né, do profissional. Mas a gente tem buscado soluções, foi assim desde a primeira rodada, enfrentando todos os desafios, e esses desafios eles são para trazer mais casca para a equipe, mais maturidade. A gente é ciente que precisamos melhorar bastante. Essa semana nós tivemos uma semana aberta, a primeira dela, e como eu falei, infelizmente a gente não pôde levar todos os atletas do profissional a campo, mas aqueles que a gente conseguiu levar, a gente procurou atacar trabalhos aquisitivos nessas questões principais do sistema defensivo, que tem nos incomodado bastante esses gols sofridos, mas a gente conseguiu neutralizar alguns aspectos. Lógico que o gol acabou ocorrendo, mas o adversário teve mais dificuldades. Só tivemos ali dificuldades nas transições do adversário, que nós já sabíamos. Agora, para olhar, porque a próxima ela é muito mais decisiva, exige muito mais nível de atenção, concentração, equilíbrio nessas fases do jogo, e é em cima disso que nós vamos trabalhar. Até quinta-feira a gente tem pelo menos uma sessão de treinamento que a gente consegue elevar um pouco o nível ali da intensidade, para que a gente possa chegar forte nesses dois duelos que teremos contra o Anápolis, para que a gente continue com o nosso objetivo a alcançar, continuar vivo o nosso sonho. Para isso a gente precisa ter um equilíbrio de equipe, fazer muito mais do que nós fizemos até agora, para que a gente possa avançar dentro dessa competição. Vale ressaltar, com todas essas dificuldades, a equipe termina a primeira fase como a equipe que mais gol fez. Então são gols trabalhados, gols que a gente vem construindo, seja ele de bola parada ou seja ele com a bola rolando. Então são pelo corredor central, pelo corredor lateral, ambos os corredores laterais. Então a equipe tem crescido, tem evoluído, mas ainda a gente precisa melhorar muito, tanto no aspecto ofensivo e principalmente no defensivo. O Humberto Louser segue falando aqui com a imprensa, vai falar sobre o sistema de 3 zagueiros e sobre a funcionalidade desse esquema que iniciou o jogo aqui no Olímpico. O gol ali acabou, independente se fosse com linha de 4 ou com 3 zagueiros de ofício. Ali foi um erro de posicionamento nosso, ofertamos ao adversário essa possibilidade que nós sabíamos. O atacante deles jogava sempre pelo lado direito, lógico, sabendo que a gente não teria, né, um atleta de ofício na posição. Inteligentemente o treinador, junto com o atleta, tentou explorar essa situação. Na primeira ação conseguiram ter êxito, mas a equipe teve equilíbrio, se manteve organizado. A ideia ali era levar a gente ter essas duas possibilidades. Quando a gente fosse com uma linha de 4, era adiantar mesmo o André ao setor onde ele costuma jogar, e o Anderson faria aquela situação ali, né, como um lateral. E também nos daria essa possibilidade de construção a 3, liberando um pouco mais o Igor. A gente tinha mais combinação, que era necessário atrair o adversário para um lado, trocar esse corredor, mas no primeiro tempo, infelizmente, a gente não conseguiu interpretar aquilo que nós tínhamos como estratégia, e mais do que isso, a gente não conseguiu executar. Então a gente errou muitos passes, em certos momentos tivemos um preciosismo, e no segundo tempo a gente conseguiu encaixar o nosso jogo, fazer a fluidez que a gente entendia que era necessário, e conseguimos a vantagem de 3 gols a mais para poder sair com esse placar um pouco mais longo, né? Então, como eu falei, tivemos dificuldade mais na interpretação e execução do primeiro tempo. No segundo a gente conseguiu uma fluidez melhor, entender melhor o jogo, fazer aquilo que a gente tinha planejado, e parabéns aos atletas que acreditaram naquilo que nós passamos para eles no intervalo e têm acreditado naquilo que a gente tem passado no dia a dia.
Humberto, ao vivo aqui na TBC, queria saber do sentimento que sai hoje, porque teve essa questão das lesões dos jogadores, e aí a avaliação, você até já comentou aqui um pouco desse primeiro tempo, que foi abaixo, todo mundo sabe o que o Vila pode apresentar, e como é que foi no intervalo, e qual o sentimento que sai hoje, porque o Vila conseguiu dar a volta por cima e muito bem, né, 4-1. Olha, o sentimento quando você vence ele é sempre bom, mas como a gente sempre fala, a gente vai buscar algo a evoluir. E aqui a gente nunca está satisfeito, então a gente é detalhista e o futebol ele é decidido em detalhe, principalmente agora na fase que a gente vai entrar. Então por isso muita lucidez, muito equilíbrio, muitos estudos para que a gente possa atacar de uma vez essas questões que têm nos incomodado, mas o que nos traz um alento, que nos traz essa alegria é justamente o poder de reação que a equipe teve hoje, foi buscar, teve um placar elástico, construiu para isso. No segundo tempo empurramos o adversário para trás. Como eu falei, no primeiro tempo nós tivemos dificuldade de interpretar o jogo e executar aquilo que era o nosso plano. No segundo tempo a gente conseguiu, depois da nossa conversa, nos pequenos ajustes que nós fizemos no intervalo, conseguimos ali ter um domínio territorial o segundo tempo inteiro, o controle da partida e conseguimos esse placar. Fico feliz também pelo resultado, mas também hoje nós oportunizamos mais um atleta jovem das categorias de base, que é o Gil, um menino que tem treinado bem conosco. Hoje teve a oportunidade, entrou lateral direito como zagueiro, quando o Anderson precisou sair, a gente acabou ficando com um a menos, mas mostra o valor dessa equipe. Como eu falei, a gente não lamenta, a gente busca soluções, mas a gente tem que contextualizar, a gente tem que passar tudo aquilo que a gente vem vivenciando dentro do clube, para o torcedor também entender, porque é o nosso maior patrimônio, para que eles também tenham um pouco mais de paciência, eles têm tido, eu só tenho gratidão e agradecimentos a fazer. Mais uma vez deu show na arquibancada, nos incentivou, nos apoiou no momento mais difícil, porque quando você está ganhando é fácil. O Vila e o torcedor do Vila mostra que quando há dificuldade dentro de campo, ele é o 12º jogador de fato e nos empurrou hoje para essa vitória. Agradecemos a presença deles, o apoio deles e parabenizá-los também por essa vitória. O Loser segue falando aqui com a imprensa, vai falar sobre o goleiro Ayrton, né, e a partida que ele fez. O Ayrton que reconheceu o erro dele falando no microfone da Band News, e agora o técnico Humberto Loser vai falar sobre isso. Olha, pós-jogo não tenho o hábito de conversar com os atletas, né? Então só amanhã na nossa representação. Então eu vou analisar o jogo hoje, amanhã cedo, rever, para que a gente possa, quando for ter nossas sessões de vídeo, a gente venha com certeza, com clareza, que a gente tenha a melhor didática possível, para que passe essa informação de forma objetiva, sucinta, para que os atletas tenham a melhor absorção, para que de fato depois a gente leve para campo e evolui melhor. O Ayrton é um atleta experiente, mostrou segurança, se ele falou que era um lance defensável, a gente vai conversar, esses são assuntos internos que a gente, toda representação a gente ataca. O torcedor pode ter ciência que aqui a gente não fecha os olhos para nada, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso com o torcedor. E agora é olhar para frente e saber que a gente vai precisar fazer mais do que nós fizemos, porque agora são 2 jogos decisivos, 2 jogos esses que vão fazer com que a gente continue lutando pelo nosso sonho. O Loser, Humberto Loser segue falando e agora vai falar sobre o confronto do mata-mata, que vai ser contra o Anápolis, uma reedição da última final, sobre também o Anápolis dessa temporada que o Vila já superou, inclusive jogando no Jonas Duarte. Vamos continuar ouvindo aqui o técnico do Vila. É uma nova fase, é um outro contexto. Lógico que após a 8ª rodada todas as equipes já se conhecem, então por isso que o estudo, a análise, o você se conhecer muito mais, para que você não oferte ao adversário essas possibilidades que eles estão te estudando. Então cabe a nós melhorarmos, como eu falei, a gente sabe que será 2 totalmente diferentes desafios, 2 jogos distintos, 2 jogos diferentes daquilo que nós vivemos nessa primeira fase. Cabe a nós nos prepararmos bem, aprender com as lições que nós tivemos nessa primeira fase. Hoje tivemos mais uma, porque nós fugimos muito, perdemos um primeiro tempo inteiro, poderia custar caro. Então isso serve de lição para a próxima jornada que teremos nessa segunda fase, que você tem que entrar e cumprir com aquilo que a gente traça como estratégia, para que de fato a gente aproxima do objetivo. Então aquilo que nós vivenciamos lá na primeira fase, eu acredito que será totalmente diferente, porque agora são 2 jogos decisivos, mas a certeza que eu tenho é que nós chegaremos melhores preparados para esses 2 embates, para que a gente possa confirmar esse nosso desejo, para continuarmos a sonhar com um objetivo maior.
Loser segue falando aqui, vai falar sobre o De La Torre e a importância de ter esse jogador tão decisivo no elenco. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele no Atlético, um atleta que sempre, quando eu tive possibilidade, eu tentei levá-lo para trabalhar comigo, um atleta inteligente, além dos gols, da capacidade de fazer gols, a capacidade, a solidariedade que ele tem para o plano de jogo. Então ele ajuda muito no sistema defensivo também, ajuda muito na construção, na abertura de espaço para infiltrações de outros companheiros dele, e além de ser um finalizador nato, né? Então um atleta que tem vivido uma excelente fase. Fiquei feliz também com o Rafa, né? Um atleta que vem crescendo, o Rafa vem ganhando minutagem, chegou depois na nossa pré-temporada, é um atleta que teve poucos minutos, né? no ano passado. Então, um atleta que também tem uma qualidade extrema, então ganha o coletivo. Então, feliz pelo De La Torre, feliz pelo Rafa que fez gol, o Enzo que fez o gol. Então, 2 gols de bola treinada, de bola parada, parabenizar o Caio e o Danilo, que são os responsáveis por essas bolas. E 2 gols ali de jogada desenhada que nós trabalhamos, de estudo também do Ariel, do João. Então, é uma equipe que trabalha bastante para que a gente possa criar a nossa melhor estratégia. E a gente fica feliz quando as coisas acontecem da maneira como nós planejamos. Então é trabalhar, continuar evoluindo, porque agora é um momento que você tem que minimizar os erros, você não pode facilitar, não pode ter um nível baixo de primeiro tempo como foi hoje, porque senão pode custar caro a sua classificação. Loser, eu cheguei depois, né? Eu queria saber que conversa que você teve no intervalo para o time mudar tanto do primeiro para o segundo tempo, e se depois de 2 derrotas em clássico, a vitória do tamanho que foi, dá uma moral para essa próxima fase. Olha, Natália, tudo que ocorreu nos 2 clássicos, é claro que a gente sabe quando você perde um jogo, já vem a insatisfação. Como eu já falei em outras oportunidades, eu odeio perder, por isso que eu gosto de atacar os detalhes e me dedico muito para que eu possa fazer minha equipe sempre, o clube que eu trabalho, sempre bem e conquistando, né? Graças a Deus a gente tem conquistado nos lugares que nós passamos, nessa trajetória curta que a gente tem como carreira. E ali no vestiário a gente nós procuramos mostrar para eles que a gente estava fugindo da nossa estratégia e do nosso plano de jogo. Os espaços que nós tínhamos lido, os espaços que nós tínhamos trabalhado para poder explorar do adversário e neutralizar, a gente estava ofertando essa situação de ligação direta com o adversário, nosso atacar marcando estava distante, nós ofertávamos essa possibilidade de contra-ataque do adversário, que eles acabaram escapando por 2 vezes, poderia matar o jogo. Por isso que eu falei, a gente não pode fazer um primeiro tempo muito abaixo, porque pode custar caro. Então serve de lição e de alerta para nós. E nós falamos a eles onde estavam os espaços. E nós, no segundo tempo, tivemos esse domínio territorial, colocamos a bola e fizemos aquilo que nós tínhamos planejado ao longo da semana como estratégia, em mérito dos atletas, por acreditar naquilo que a gente tinha passado para eles. E nós somos felizes com esses gols, né, que nos trouxe a vitória. E é claro, o clássico, tudo que a gente fez hoje não apaga aquilo que, pela dor que o nosso torcedor sentiu, nós também, mas mostra um poder de reação, mostra que a gente está no caminho, mostra que nós temos também a ciência que precisamos melhorar, e assim nós vamos continuar trabalhando para poder retribuir todo o apoio e o carinho que nós temos da arquibancada. Hoje o Vila, mais uma vez, o torcedor do Vila demonstrou que é o 12º jogador, e nós vamos precisar muito deles nessa segunda fase, para que juntos possamos aí, fase a fase, degrau em degrau, em busca do nosso maior sonho. O Loser segue falando. Um resultado de vitória após um clássico, da maneira como nós jogamos também, nós ficamos aquém daquilo que nós temos como potencial. Quando você enfrenta um adversário do nível do Goiás e você joga num nível abaixo, você fica vulnerável. E foi o que ocorreu. O adversário foi superior a nós o jogo inteiro e conseguiu o resultado. E hoje a gente conseguiu dar essa resposta. E vindo de um clássico de derrota, você sofre um gol com 1 minuto de jogo, mostramos equilíbrio, mostramos maturidade, fomos buscar o resultado de vitória contra uma grande equipe que é a Jataiense, que faz uma grande campanha, e a equipe teve essa maturidade, esse equilíbrio de buscar o resultado até o final, e foram premiados por tudo aquilo que nós passamos a ele, tudo aquilo que eles executaram no campo de jogo. Então a gente fica feliz por essa vitória. Agora é descansar e amanhã já botar as nossas atenções para esses 2 desafios que teremos contra o Anápolis.